A internet, ela potencializa alguns riscos para os jovens. Como deve ser o relacionamento entre os pais e os adolescentes? Para orientar as famílias, a gente convidou a terapeuta comportamental Diana Canavarros. Obrigada pela sua participação e boa tarde. Eu que agradeço, Marina. Bom, só esclarecendo que o rapaz que estava com a menina, ele foi liberado porque não foi considerado crime, já que ela tinha 17 anos e consentiu esse relacionamento. Apesar disso, os pais devem monitorar os seus filhos pela internet e como eles devem fazer isso, Diana? Então, Marina, eu acho assim, a palavra monitorar, né, eu acho que a gente tem que ter um cuidado para colocar, porque eu acho que seria cuidar, né? Então, eu acho que os pais, em relação aos adolescentes, têm que ter uma postura de cuidar, saber o que esse filho faz, né, com quem ele conversa, porque... Desculpa interromper, mas como os pais fariam isso, por exemplo, com adolescentes? Com criança é até mais fácil você fazer essa intervenção, mas com os adolescentes é perguntar, é realmente olhar o histórico do que ela está vendo na internet? Então, essa questão de monitorar, eu acho que a gente tem que pensar num trabalho preventivo, porque quando a gente pensa em monitorar, a pergunta que surge é assim, Marina, é o fato de eu tenho que estar investigando quais são as relações dos meus filhos, com quem eles conversam. Sim, os pais têm que saber qual é essa relação social que seus filhos estão interagindo. Mas eu acho que a questão do relacionamento pais e adolescentes, elas existem, essa relação existe antes mesmo da internet, né? Então esse cuidado, essa interação tem que haver sempre. Saber com quem que seu filho conversa. Com a entrada da internet, eu acho que há alguns cuidados importantes, né? Porque a internet, ela tem um contato que não é real, é um contato virtual. E a gente tem que pensar o seguinte, que o importante é que esses pais observem se esse adolescente tem na sua rotina mais tempo dedicado a um contato virtual, ao invés de um contato real eu digo presencial. Agora, por exemplo, a mãe dessa adolescente não sabia, mas ela estava matando as aulas, ela não estava assistindo às aulas justamente para ficar na internet. Então, como é um caso específico, não dá para dizer o que ela devia fazer ou não, porque eu não conheço a história de vida dessa família. Mas uma orientação geral para os pais? Eu acho que os pais têm que acolher esses filhos, né? Eu acho que isso é um ponto primordial. Acolher esse filho, saber qual é o meio em que ele está inserido, né? Porque a internet é importante. Os jovens, os adolescentes hoje em dia, eles precisam da internet, porque é lá que eles combinam no Facebook, por exemplo, as festas, as conversas, então, faz parte. Né? Hoje as interações têm mais mobilidade se a gente comparar com antigamente. Mas eu acho que esses pais, ao invés de monitorar no sentido mais pejorativo, no sentido de criticar, o que você está fazendo, porque isso pode ter uma função punitiva, aversiva para o adolescente. Aí sabe o que ele faz? Ele se esquiva. E ao esquivar, ele mente, né? Ele omite. Ou ele continua insistindo naquele relacionamento ou naquele erro. Isso, e aí faz com que o pai perca o controle, né? O que está acontecendo? Aí ele tende a ser mais enfático e isso faz com que o adolescente se esquive ainda mais, quer dizer, vira uma bola de neve. Bom, a base de tudo, então, é o diálogo, é esse relacionamento entre pais e filhos e fica o nosso recado por conta desse alerta que aconteceu essa semana e mais uma vez em Cuiabá. Diana, muito obrigada pela sua participação e boa tarde. Eu que agradeço, obrigada.